todos os sábios, reconhecidamente sábios, dizendo o contrário, aí vem um doido desse dizer que a Terra é globular. Muito bem, isso muito tempo atrás, né? Só que nessa época de Terra globular, a gente entendia que, na verdade, o céu girava em torno da Terra. A gente entendia que era como se tivesse uma laranja e um bloco de barra por cima. E esse bloco de barro com alguns furos. E esses furos eram as estrelas. Mas uma coisa era certa: o resto do mundo gira em volta da Terra. Mas hoje, o Emerson disse hoje uma outra coisa muito interessante. Poxa, nenhum dos ensinamentos que Cristo deixou foram por acaso. Tá certo? Todos têm um sentido. E a razão dele falar em parábolas é que, na verdade, essas coisas queriam dizer muito mais coisa do que só as palavras. Quando a gente interpreta a ideia de há muitas moradas na casa do meu pai, a gente pode interpretar de uma forma religiosa e simples que, poxa, isso também não é muito difícil de compreender, não, pessoal. Porque eu sei que existe um mundo espiritual e existe o meu mundo carnal. Na verdade, todas as religiões transcendentais dizem isso, não é verdade? Poxa, depois que eu morro, eu tenho um espírito, então eu já tenho moradas diferentes, né? Quando a gente passa a estudar a doutrina espírita, a gente vê que essas moradas, elas inclusive englobam outros grupos de sociedade, como era o nosso lar, por exemplo, né? Mas, pessoal, eu levo a vocês hoje a mais uma reflexão. Há muitas moradas na casa do meu pai. Uma reflexão, uma pergunta que há muito tempo envolve a gente é: poxa, existe alguma coisa fora da Terra? Existe alguém inteligente fora da Terra? Existe nesses outros planetas alguma coisa realmente inteligente? Claro que não, só existe a gente na Terra, só a gente que pensa. Isso é uma viagem. E aqui eu pergunto a vocês, pessoal, para que existem esses outros planetas então? É só para deixarem o céu da gente mais bonito, né? Cheio de estrelas e brilhos à noite. Vamos fazer uma reflexão então, pessoal. Quantas estrelas a gente acha que tem no céu? Aqui a gente não vê nenhuma, né? Com essa iluminação. Mas vamos supor que a gente já foi numa situação onde existe uma escuridão, lá fora não existe uma luz artificial, e a gente vê muitas estrelas, pessoal. E podem ter certeza, eu não estou exagerando nem um pouquinho quando eu falo que são centenas de milhares ou centenas de milhões. São muitas, né? Imaginem vocês, então, que em cada uma dessas estrelas, pessoal, existem, sei lá, uma dezena ou duas de planetas, assim como existe conosco. Então, poxa, pessoal, tem muito planeta fora daqui. E aí eu pergunto de novo, estão lá só para enfeitar a vida da gente? Muito bem, vamos entrar na questão ou no ponto a ser discutido hoje, pessoal. A gente pretende discutir a existência de um mundo de provas e expiações. Então, por que toda essa introdução, Marcelo? Eu não vejo fazer muito sentido. Ou por que a gente não está achando nenhum marcianozinho lá, né? Que tem uma sonda lá agora, não vejo ninguém, vejo. Nós entendemos, pessoal, que na verdade essa evolução da sociedade, ela absorve também os planetas, tá certo? O planeta em si, ele segue uma linha de evolução. Se a gente parar para pensar, a nossa sociedade, ou o nosso planeta especificamente, ele já tem uma linha bastante vasta de evolução, tá certo? A gente teve as vidas não racionais inicialmente, os seres unicelulares, alguns vermes, tá certo? E daí uma evolução até chegar um homem, também um homem primitivo, onde a única preocupação era a sobrevivência. Amadurecendo um pouquinho mais, a gente começou a poder fixar raízes, né? E aí começar a criar alguma coisa, já mais uma evolução. Mas existiu sempre um nível de competição, não é verdade? A gente estava lá para sobreviver, então eu estava sempre para tomar o que era um do outro. E daí a gente passou a aprender a viver efetivamente em sociedade, sempre amadurecendo a passos de formiga, aparentemente, a passos bastante lentos. Entendam, pessoal,
que a gente já amadureceu de uma sociedade bastante primitiva, tá certo? Há hoje uma sociedade que já começa a engatinhar. A gente já começa a enxergar no meu próximo alguém de quem eu preciso para poder caminhar bem. A gente já está numa sociedade madura o suficiente, tá certo? Que eu enxergo que, por exemplo, eu preciso do meu planeta. Mais uma vez, ele não está lá só para me servir. Eu sou parte dele, tá certo? E isso não é outra coisa, isso é começarmos a termos ouvidos para ouvir. Eu amadureci e enxerguei que isso é parte de mim. Dentro dessa evolução da sociedade, pessoal, e da evolução dos planetas, a doutrina entende que nós temos escalas de desenvolvimento planetários, tá bem, tá certo? 5 escalas básicas. A primeira delas, tá certo? É a escala de mundos primitivos, onde o mundo, na verdade, ele está começando a amadurecer para dar vida à Terra. Ou são também aí os primeiros estágios da humanidade, aqueles seres bastante primitivos mesmo, recém-transformados na forma hominídea, onde a gente é bastante ignorante, a gente ainda não tem como estudar, a gente está começando a caminhar. Um segundo estágio, pessoal, e é isso que a gente vai estudar hoje, é o de provas e expiações. Assim eu peço licença a vocês para ler o Evangelho e ver o que ele tem para dizer para a gente. Mundos de provas e expiações, capítulo 3, mais uma vez há muitas moradas na casa do meu pai, questões 13 a 15. A questão 13 diz o seguinte: que vós direitos, mundos de expiação, que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova que já viveram, que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus nos colocou numa terra ingrata para expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham o mérito de irem a um mundo mais feliz. Olha essa questão, pessoal. Primeiro, ele repete, ou ele fala aquilo que eu estava tentando refletir no começo. Poxa, eu sei que eu não sou um recém-nascido. Eu sei que, ainda que eu seja muito ignorante, eu sei que a Terra dá diversos exemplos de pessoas muito esclarecidas, tá certo? Esclarecidas, na verdade, em 2 sentidos. Nós temos exemplos de pessoas muito esclarecidas no campo da ciência e temos também pessoas muito esclarecidas no campo moral. E, na verdade, são diversos os exemplos. A gente tem figuras como Isaac Newton, Einstein, Da Vinci, que representam a ciência. A gente tem pessoas como Francisco de Assis, que é o nosso exemplo, ou como o Papa Francisco, que está dando aí bastante exemplo. Então, pessoal, a gente consegue enxergar, poxa, eu não estou simplesmente despertando, eu já penso em começar a caminhar. E aí ele diz uma outra coisa bastante interessante, e aí já voltado a nós, a doutrina, são os nossos conhecimentos inatos. As nossas crianças já nascem com determinado amadurecimento. Aí alguém aponta e diz assim, começando a falar loucura, como é que a criança nasce com algum tipo de amadurecimento? Nasce com amadurecimento moral. É claro que a criança precisa ser ensinada, não nasce falando, não nasce dizendo alguma coisa, não nasce sabendo, a gente costuma dizer isso, não é verdade? Mas a gente já nasce com uma inclinação moral, não é verdade? É claro que o exemplo dos nossos pais, já mais amadurecidos e já mais imbuídos de moral, faz bastante diferença. Mas as crianças hoje já nascem mais moralmente maduras. As crianças muitas vezes nos ensinam, não é verdade? E aí a gente aponta e diz, é um espírito esclarecido. E o que é que isso quer dizer, na verdade? Poxa, é um menino privilegiado, ele nasceu com uma visão que eu não tenho. A gente não enxerga assim, não. A gente enxerga que, na verdade, é um espírito que tem mais vivência. Mais uma vez, ele já pôde sair da escala de primitivo. Ele já consegue enfrentar as provas que são postas no nosso mundo. E melhor do que isso, as crianças conseguem nos servir de exemplo.
Exemplo, não são só palavras, são exemplos, elas conseguem vivenciar realmente o que a moral diz. Elas já nascem ouvindo, elas já nascem nessa existência da carne, sabendo sim, porque na verdade já trazem toda essa história. Então, concordam comigo que podemos afirmar com toda certeza, não somos mais primitivos, a gente já começa a saber caminhar. Questão 14. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados. Vêm em seguida as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão da sua obstinação no mal, e porque eram uma causa de perturbação para os mundos. Foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aqueles também para os quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade e sentem mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Diante disso, eu peço desculpas a vocês e volto um pouquinho para dizer para vocês o que seria então esse mundo de provas e expiações. O que são expiações e o que são provas, na verdade. O mundo de provas e expiações, pessoal, na nossa interpretação, reflete um mundo que ainda precisa da dor para aprender. O nosso trabalho ainda precisa ser penoso. A gente ainda não consegue aprender pelo simples exemplo de Cristo, por exemplo, que já está aí há muito tempo. A gente precisa passar pela dificuldade, a gente precisa passar pelo obstáculo para daí começar a aprender. Qual é a diferença, então, pessoal, entre a interpretação de expiação e a interpretação de prova? Dentro da expiação, para mim, isso é uma situação exclusivamente sofrida, tá certo? Eu preciso passar por aquela dor, porque aquilo vai me machucar. E no futuro próximo me ensinar. Está me machucando, na verdade, e me ensinando. Entendam que aí a gente já vê, não é uma punição, é um ensinamento. Só que porque eu ainda não estou maduro, esse ensinamento me traz sofrimento. A provação, pessoal, ela reflete, na verdade, uma situação onde eu já passei daquele estado de só sofrimento. Aquele sofrimento, na verdade, não mais causa simplesmente dor. A gente consegue enfrentar aquilo de cabeça erguida, mas uma vez a gente já está mais maduro. A gente já interpreta e sabe que só chorar não adianta. E que se eu passar por aquela dificuldade, eu vou ter um momento mais tranquilo à frente. E percebam que quando a gente já está nesse estágio, a gente consegue entrar numa situação onde nós passamos a ser exemplo. Enquanto a gente está conseguindo passar por aquela situação como para provar que eu aprendi, as pessoas que enxergam aquilo como um sofrimento exclusivamente passam a enxergar, poxa, é possível. Ele foi crucificado, ele foi humilhado, e ele chega lá e diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E daí vem os exemplos. Passando já para o ponto 14, vem uma outra questão bastante interessante. O mundo de provas e expiações já implica, claro, que nem todo mundo vem para cá para expiar, nem todo mundo vem para cá para sofrer, tá certo? Algumas pessoas vêm para ter algumas provações, na verdade. Uma coisa bastante interessante na doutrina é que, assim, a gente enxerga como a gente tem diversos mundos em evolução, é claro que é possível, tá certo? Que se a minha sociedade está seguindo um caminho de evolução, eu posso ter algum tipo de dificuldade maior ou de facilidade maior do que as outras pessoas, não é verdade?
Se eu tenho um pouco mais de facilidade do que a minha sociedade, está cheio de planetas aí para que eu possa passar para frente. Se eu tenho mais dificuldade e o meu planeta evolui e eu não consigo acompanhar, então eu passo a visitar, na verdade, um planeta com mais dificuldades, para que aquele sofrimento, aquela dureza maior, me traga um engrandecimento. E olhem uma coisa interessante. Lembram da ideia de que absolutamente nada é por acaso? Quando eu sou levado a um mundo que tem mais dificuldade do que o qual eu estava acostumado, eu trago para aquele mundo um socorro, um auxílio, porque ali eu posso dar o exemplo. Ali eu posso dar um incentivo tecnológico, eu posso deixar os meus ensinamentos, eu posso trazer uma visão mais clara da ideia de divindade, não é verdade? Eu posso dar um exemplo maior. Marcelo, eu acho que eu já ouvi alguma história nesse sentido. Alguma civilização mais avançada que visitou a gente na Terra e que já nos deixou há muito tempo. Na verdade, a gente tem diversos exemplos disso, pessoal. Mas eu vou comentar duas com vocês rapidinho. A civilização egípcia e a civilização maia, tá certo? De uma forma muito clara, eles tinham uma tecnologia, um avanço moral, um reconhecimento de divindade e de visão em sociedade que muitas vezes ultrapassa o nosso momento hoje. Mas aí surge um questionamento: poxa, se eles eram tão avançados, por que eles não estão mais entre nós? Por que não foram eles que colonizaram perpetuamente a nossa existência? Porque, mais uma vez, pessoal, nós seguimos a nossa escala de evolução. Eles vieram aqui aprender na recuperação, né? Aprender alguma coisa que ficou passando da existência passada. Quando aprenderam e assim conseguiram nos ensinar, puderam seguir em frente, puderam seguir com a sua jornada. E, na verdade, esse é o nosso propósito. Aprendermos efetivamente e continuarmos a nossa jornada. E aprendermos sempre, pessoal, em dois frontes principais: a nossa evolução moral e a nossa evolução intelectual. Percebam que essas sociedades, muitas vezes, tinham um desenvolvimento tecnológico, científico muito avançado, mas ainda pendiam bastante com o desenvolvimento moral. A sociedade egípcia, por exemplo, tinha escravidão, né? De uma forma bastante séria. Então eles vinham para cá aprender o desenvolvimento moral, e todos nós sabemos, é muito mais difícil. Desenvolver tecnologicamente, eu posso estudar, eu posso pesquisar e a gente desenvolve de uma forma fácil. Como é que a gente se desenvolve moralmente, pessoal? A gente precisa ter vontade, vivência e toda uma história. Deixa eu passar para o ponto 15, que senão a gente já está sem tempo, na verdade. A Terra fornece, pois, um dos dois tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí, esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Percebam que ele já nos faz lembrar que o momento da sociedade em que a gente vive, ele traz pelo menos dois tipos de exigências. A gente vive em um mundo onde a sociedade ainda é muito perversa, tá certo? E isso me fere e, na verdade, me amadurece. E a gente ainda vive num mundo onde a gente tem que aprender a conviver com a natureza, que muitas vezes me causa agressões também. A gente está vivendo um momento de seca, o hemisfério norte vive furacões e vulcões, e isso me cobra um desenvolvimento tecnológico também. Eu preciso aprender a conviver com a Terra. A sociedade está aumentando de tamanho também, de volume, e por isso eu preciso me desenvolver tecnologicamente para que eu passe a ter um conforto. Então percebam, pessoal, que o que muitas vezes a gente enxerga como um castigo é, na verdade, uma bênção, uma oportunidade de crescimento. Que a razão da gente estar passando por essas dificuldades é porque, na verdade, essas dificuldades nos impelem ao desenvolvimento, ao crescimento, tá certo? E agora, pessoal, uma notícia muito interessante e boa. A doutrina, o livro dos Espíritos e o Evangelho foram escritos há cerca de 150 anos.
E apesar disso não fazer muito tempo para a história nossa história geológica e de existência, isso já nos deu algum tempo de amadurecimento. A doutrina acredita que nós vivemos nesse momento, na verdade, um momento de transição entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. Onde é que a gente consegue enxergar isso? Percebam, pessoal, que quando ele falou das sociedades mais evoluídas, ele disse que para essas sociedades a existência ela era mais penosa. Lembram desse fato? Era mais penosa porque como eles já conheciam mais da verdade e do mundo mais confortável, ou moralmente mais aceito, com a bondade mais presente, eles sofriam mais com as iniquidades, com as ofensas, tá certo? Com os sofrimentos. E não é exatamente isso que a gente está convivendo, porque a gente para e diz assim, poxa, o mundo hoje, na verdade, está mais difícil do que era no passado, porque a gente hoje está sofrendo, a gente passa por essas dificuldades. E se, na verdade, a gente sempre sofreu isso, e agora a gente já está amadurecido o suficiente para perceber que está passando por essa situação, para a gente enxergar um momento de dificuldade e aí lutar por aquilo. É como o exemplo que está acontecendo nesse programa que está passando no Fantástico. Estão fazendo uma pesquisa, não sei se todos viram, onde são colocadas pessoas que estão agredindo idosos, ou cuidadores de idosos, ou crianças, sabe? E são diversas as pessoas que param e vão atrás. Poxa, está na hora de parar, que não tem nada a ver com o assunto. E enxergam que aquilo não é correto e passam a lutar por aquilo. Nós acreditamos, pessoal, que isso é uma transição. Isso sim, na verdade, é o fim do mundo como nós entendíamos, ou o início do próximo. É o início, na verdade, do nosso próximo estágio, onde a gente dá mais um passo ao caminho de aprendermos o que realmente é o amor. É claro, pessoal, que isso não quer dizer que da noite para o dia todos nós passaremos a conviver como era Francisco de Assis. Por isso a gente diz que é um mundo em regeneração. Nos será dado, ou nos está sendo dado, um momento de mais conforto, onde a gente consegue demonstrar a nossa vontade pelo bem, tá certo? A gente ainda vai sofrer, a gente ainda precisa da carne, mas mesmo assim, a gente já tem uma oportunidade de caminharmos. E isso a gente enxerga, por exemplo, nesse auditório lotado, onde todos nós buscamos, nesse momento, melhorarmos. Obrigado, pessoal. Boa noite. A canção agora, Acreditar, página 21.
estamos chegando ao final do nosso encontro da noite de hoje e vamos nos preparar para a prece de encerramento e depois nós seguiremos para o passe. E nesse clima de tranquilidade, né, de harmonia, nós vamos permanecer durante a prece e depois também no encaminhamento para o passe. Nós vamos permanecer sentados, né, quem for receber o passe, e nós vamos chamando aos poucos e na medida, na sequência das filas aqui, das filas sentadas. E assim todos serão atendidos tranquilamente, sem precisar, né, a gente se estressar, porque de estresse já chega, né? De fila em pé também já chega por aí, já é muito canto já para ir. Então aqui, não precisa a gente fazer isso, né? Com toda a tranquilidade, com o tempo, no instante a gente vai sendo atendido. E dá tudo certo e vamos sair, porque o objetivo é esse, né? Que a gente saia melhor, saia tranquilo, harmonizado, sem for ficar se agitando para ir para o passe, ficando em pé na fila, esperando, já impaciente. Aí. O objetivo pretendido do nosso encontro, que é manter a calma e a harmonia, já foi para o espaço. Então a gente tem que fazer esse esforço no sentido de nos educarmos, né? Mas isso não é em favor da casa, não é em favor nosso próprio ser, para a gente sair daqui cada vez melhor. Então o objetivo é esse, que a gente saia daqui cada vez melhor. Vamos agradecer. Obrigado, Senhor, por mais este encontro de oração e de reflexão. Obrigado por todas as bênçãos e luzes que temos recebido durante as nossas vidas. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, pela chance da reencarnação e por tudo aquilo que temos podido realizar, conquistar, ser, fazer nesta vida. Agradecemos a Jesus, nosso Senhor, pela sua presença constante em nosso meio, através dos seus mensageiros e principalmente através do seu Evangelho, que é o roteiro seguro para as nossas vidas. Agradecemos ainda aos nossos benfeitores, guardiães, protetores espirituais, que nos amparam, que nos inspiram, que nos apoiam, nos salvam, nos socorrem, nos libertam de tantas situações difíceis. Obrigado, irmãos. E que essas sensações harmoniosas que nós estamos sentindo aqui, essas vibrações positivas, possam continuar conosco durante os próximos dias e alcançarem aqueles que nos são mais próximos, que nos são mais caros, se espalharem ainda por aqueles outros que nos rodeiam, mas que estão mais distantes. E de modo particular, de modo especial, essas energias vivificadoras, salutares, balsamizantes e restauradoras possam envolver aqueles nossos irmãos e irmãs que sofrem, que padecem mais do que nós. Estão espalhados por nossa cidade, por nosso país e pelo mundo inteiro. São desencarnados, são encarnados enfermos, pelos quais nós temos a intenção de orar e livrar. Aqueles que nós recomendamos, com os quais nós nos preocupamos e nos lembramos. Aqueles que pedem as nossas orações. Que cada um deles, Senhor, que nós nos lembramos agora, ou estão com seus nomes escritos em nossos cadernos de vibrações. Seja visitado, beneficiado
sua situação avaliada e de uma forma ou de outra, sejam eles amparados, atendidos, no mínimo confortados, mas quem sabe encontrem o caminho para a cura dos seus males. Que Deus abençoe, proteja e guarde a cada um deles e a cada um de nós. O Senhor acompanhe, ilumine, fortaleça e conceda a sua paz nesta noite e sempre. Assim seja.